Olá, mulheres! Graça e paz, tudo bem com vocês? Nosso podcast chegando aqui mais uma vez. Estamos muito, mas muito felizes, porque o Senhor tem renovado as suas misericórdias sobre a nossa vida e nós estamos aqui no nosso podcast Entre Mulheres, que é leve, é real, é cheio de sabedoria e você já sabe, né? Manda o link para as amigas, compartilha, curte, que isso vai deixar com que a nossa igreja chegue até mais pessoas quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta. Então, é bênção para nós, é bênção para a igreja, é bênção para muita gente. E nosso tema do mês, aquele tema abençoado que nós estamos estudando, o Senhor é o meu pastor. Que tema lindo, que tema maravilhoso. E hoje eu tenho duas convidadas, olha que coisa maravilhosa. Ao invés de ter uma só, eu tenho duas convidadas hoje, é muito bom. Uma vocês já conhecem, é prata da casa maravilhosa, linda, que vocês já sabem, nossa querida Rosângela, mas nós temos uma convidada que vai se apresentar, porque convidada aqui se apresenta, a gente não apresenta convidada. Tudo bem, tia? Tudo bem, gente, que privilégio, tá? Tá aqui com essas meninas maravilhosas, a oportunidade que Deus está me concedendo aqui em Manaus. Eu sou Tinha Lopes, esposa do Hernandes Dias Lopes, e estou aqui para bater um papo gostoso com as meninas, falar do que Deus já fez na nossa vida, a maneira como Ele já agiu e como Ele faz hoje e o que Ele fará. Amém. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Com vocês aí, meninas, vamos lá. Glória a Deus. E a Rosângela conosco, querida, né? Já é da nossa casa. Então, mais uma vez, de vez em quando eu apareço, é sempre um prazer, uma alegria estar participando de um momento tão especial, que seja edificante para a vida de cada uma de nós e de quem vai nos ouvir, nos assistir. Mande lá para as amigas, para as irmãs, para a mãe, para a tia, para a avó, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. É isso aí. E a gente vai... Acho que todo mundo agora ficou curioso, Tinha. Esposa do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Gente, hoje... Bom demais. Conseguimos algo tão inédito. Não é? Ô, gente, eu tô até assim, sabe? Tô emocionada aqui, viu, gente? Olha, me ajuda aí, viu? Tá? Porque para mim é um privilégio, gente. Assim, foi uma surpresa. Uhum. E assim, eu falei, eu vou sim, porque eu vou falar de algo que Deus, Ele já fez. Sim. Na minha vida, na nossa vida, no nosso ministério. Sim. Então, eu estou aqui muito à vontade. Amém. Porque a gente está aqui para dar glória ao nome dele através do que ele fez. Sim. E faz. Sim. Né? E a Tinha também, assim, além de ser esposa do pastor, ela também trabalhava até uns dias aqui atrás. As meninas são curiosas, viu? Elas querem saber quem é essa pessoa. Então vamos lá. Até a gente chegar no nosso tema, a gente vai aí falar para as meninas o pastor da Tinha, né? O Senhor é o pastor da Tinha. Então, você trabalhava secularmente até um dia desses, mas o teu trabalho era, tu estava falando para nós, né, hoje na hora do almoço, que ele é o teu pastor e o teu ministério era aquilo que você fazia secularmente, entre aspas, né? Na verdade, nós passamos por várias situações no ministério. Uhum. Casamos e o Hernandes me fez um convite. Uhum. Falou, olha, eu gostaria que no início do nosso casamento, os primeiros anos, você não trabalhasse. Uhum. E graças a Deus, nesse sentido, eu sempre fui muito leve. Uhum. E eu falei, por que não? E eu, assim, falei, quero ter essa experiência de viver nesses primeiros anos o ministério de uma maneira integral. Uhum. E aí fomos lá para os 3 primeiros 4 anos, né? Vivemos, viajamos, visitamos, um tempo muito gostoso. Uhum. Quando eu falei assim,
eu poderia fazer o ministério e também exercendo o meu ministério num trabalho secular, Sim. porque eu sou pedagoga, Sim. né? E quando eu pensei que eu ia, Deus falou, não vai ser agora. Né? Então, eu fiquei grávida do Tiago. E aí Deus colocou no meu coração, agora eu vou dedicar aos meus filhos. Isso. Porque depois de 2 anos e meio eu fiquei grávida da Mariana. Então era a família, a igreja, as pessoas, o pastoreado do coração dos meus filhos, Sim. o cuidar, para que o nosso ministério ele ficasse leve, porque a esposa sábia, ela edifica a sua casa. Isso. E eu sempre tive isso no meu coração. Tudo que eu faço com muito amor. E eu sempre falo, na vida há tempo para tudo. É verdade. Isso. E eu falei, agora eu tenho que cuidar dos meninos para que o Hernandes ele tenha leveza para ele poder pastorear a igreja e para que ele também pastoreasse nos outros lugares, nas viagens. Sim. Então foi um tempo assim muito rico, até passamos pela infância dos meninos. E eu um dia falei algo para Deus, gente, que foi muito especial. Eu falei, Senhor, eu vou dedicar o meu tempo aos meus filhos, à minha casa, e no tempo do Senhor, quando todos os meninos estiverem estudando, aí tudo bem, eu posso estar exercendo o ministério fora. E isso aconteceu. Eu tive uma experiência muito grande com Deus. O dia que eu fui até a escola, a 2 prédios da minha casa, e eu fui matricular a Mariana, e conversei lá com a diretora. No final ela me fez uma pergunta, e você? Você faz o quê? Eu falo, eu sirvo a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus na igreja, eu sirvo a Deus visitando, eu sirvo a Deus visitando um hospital, porque talvez uma parte alta do nosso ministério, nos primeiros 15 anos, foram que a gente amava na cidade de Vitória, no Espírito Santo, na primeira igreja presbiteriana, era o ministério da visitação, e era algo que Deus colocava com muito amor no nosso coração. E aí, de repente, ela me fez uma pergunta, você não gostaria, quando eu falei que eu era pedagoga, você não gostaria de trabalhar aqui? Eu preciso de alguém como você para ajudar a gente aqui nessa escola. E aí, enquanto meus meninos estudavam, eu trabalhava. Quando acabava o meu horário, nós íamos os 3 para casa. Então era assim, era algo bem... O cuidado de Deus mesmo. O cuidado, né? de Deus. Losângela também viveu isso, né, Losângela? Tá tão... revivendo aí, Lô? É tão lindo tá ouvindo assim o cuidado e a bondade de Deus, verdade. né, na vida da gente. Eu trabalhei 32 anos fora, eu já aposentei também. Agora estou vivendo um terceiro tempo, né? Um terceiro tempo, que é um tempo maravilhoso. Olha, Sim. Eu estou te pegando agora, tá? No meu terceiro tempo. É um tempo maravilhoso, assim, e ao mesmo tempo você fica naquele, puxa vida, né? Você vai largar isso para fazer isso, mas há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E a nossa vida ela é limitada aqui. Eu creio que a gente tem que entender os nossos dias para que a gente possa vivê-los bem. Eu não poderia estar vivendo o que eu vivi agora há tempos atrás, não era a minha época, né? Sim. E eu também não posso querer fazer algumas coisas que eu fazia antes, porque eu tenho outras coisas para fazer agora que ninguém vai fazer por mim. Exatamente. Eu entendia que eu tinha que fazer coisas pelos meus filhos, assim como você fez pelos seus, como você faz pelas suas filhas, que ninguém poderia fazer. Era o meu cuidado. Porque o meu marido, muitas vezes, os nossos maridos, muitas vezes, estão
tão ausentes assim de casa, e a gente tem que suprir isso muitas vezes como mãe, muitas vezes ali no lugar do pai, fazendo os filhos entenderem que o pai estava fora porque tinha uma coisa muito especial, muito importante para fazer. Sim. Meus filhos não cresceram revoltados como filhos de pastores por conta disso, porque a gente sabe que é uma realidade assim, né? E eles oravam comigo, eu colocava eles para orar comigo em alguns momentos para que eles entenderam. Então, graças a Deus, é uma coisa muito resolvida. Só que agora eu estou vivendo uma terceira fase, eu não deixo de falar, porque a minha alegria é a fase de ser avó. Claro. Né? Que é um outro momento da vida, né? Sim. Que a gente vai vivendo os momentos da nossa vida e a gente tem que aceitar com leveza para que a gente faça bem, né? É o que eu falo para as meninas. Ninguém vai ser a avó dos meus netos, Sim, vai ser eu. Você. Né? É o que eu falo para as meninas, né? Nós mulheres, assim como a vida toda, a gente passa por estações, né? São estações. A nossa vida é feita de estações. Cada uma vive a sua, cada uma respeita a sua. Às vezes me fala, mas eu queria estar na igreja que meu marido não quer ir, ou então ele ainda não está envolvido. Eu falo, gente, respeita a tua estação. Vai quando ele autorizar, vai quando ele te dá a bênção, né? Ou então, se ele está vindo, glória a Deus. Se ele ainda não vem, glória a Deus também. Né? Respeita a tua estação, né? Porque senão você atropela as estações, e aí você quer que seja verão, sendo que ainda é inverno, né, outono, calma, né? Tudo acontece naturalmente, Deus vai te guiar, né? Porque o próprio Salmo fala isso, né? O Salmo 23, né? O Senhor é nosso pastor, Ele nos guia, Ele nos guarda, né? Assim como Ele fez na vida de vocês, você chegou na terceira fase, eu ainda estou na primeira, né? Mas quero chegar, eu falo para as meninas, meta ativada com sucesso, eu falo para as meninas, é sempre que eu vejo algo assim, de uma história tão linda. E foi interessante porque tudo na minha vida, eu tenho o meu termômetro, é o Hernandes, porque eu gosto muito de ouvi-lo. E ali eu fiquei bem na escola, fiz o trabalho, de repente ele chegou para mim, gente, de uma hora para outra, e ele disse assim, olha, eu recebi um convite para a gente ir para os Estados Unidos. Pensa, eu estava trabalhando numa escola e eu estava me preparando também para um concurso do TRT no Espírito Santo. Nossa, outra fase da vida. Eu já estava ali, lá na escola, estudando junto com os meninos, na igreja, assim, pastoreando o coração das pessoas também. Sim. De repente, eu fiz o primeiro concurso. Foi o meu segundo concurso. O primeiro, foi experiência. No segundo concurso, depois de 2 anos e meio preparando, Deus me deu a graça de ver o meu nome no jornal. Nossa. E aí, logo em seguida, por isso, queridas, vocês aí que estão me ouvindo, é o seguinte, Deus, ele vai dando pistas para a gente, ele vai colocando placas na nossa caminhada. E foi muito interessante que o Hernandes chegou nesse exato momento e ele falou assim comigo, a gente recebeu um convite para ir para os Estados Unidos. Então eu estava com toda essa possibilidade de um dia, não sei se eu seria chamada imediato ou 2 anos, eu teria que trabalhar 2 anos para depois me ausentar, né, fazer uma justificativa, mas pela graça de Deus, eu disse assim, o mesmo Deus que abriu essa porta, né, foi um sinal de Deus, eu estou te abençoando, é o Deus que depois que eu voltar dos Estados Unidos, ele pode abrir a porta que ele quiser. Sim. Eu descansei, porque ele falou assim, o Hernandes sempre foi muito leve nas coisas, ele falou, olha, ora e vê o que Deus vai falar ao seu coração. E aí Deus ministrou se você vai. E aí eu interrompi 2 anos e meio de estudo ali, interrompi a questão da escola e nós fomos para os Estados Unidos. Lá, gente, Deus trabalhou muito no nosso coração. Amém. Chegou
Vocês já devem ter ouvido esse sermão da nossa história nos Estados Unidos. Foi assim, passando pelo cadinho de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Teve um dia que nós tínhamos só $20. Esse versículo, esse verso, é do Salmo 23, que Sim, né, o Senhor é o meu pastor, e que a gente estudando. vai conversar sobre isso também. E aí eu me lembro que a gente tinha $20, o Hernandes tinha que fazer uma viagem. Nós tínhamos que pagar, gente, o aluguel, a mensalidade do seminário, porque o Hernandes ganhou uma bolsa, mas quando nós chegamos lá, o curso dele mudou, então a gente foi... ele recebeu um curso para fazer o doutorado direto, e nós estávamos, o aluguel, o seminário e o nosso carro quebrou. Nossa. O carro que a gente tinha comprado com muita dificuldade. E nós, as reservas que nós tínhamos levado, em 6 meses tinha acabado. E um dia nós limpávamos uma escola para a gente ganhar a escola dos meninos. E teve um dia que eu nunca me esqueci, o Hernandes pegou uma vassoura, imagine, gente, Hernandes, ele era responsável pelos banheiros. Meu Deus. E eu e os meninos pela limpeza das quadras. Ele pegou, gente, essa vassoura e falou, meu Deus, eu pedi esse tempo para eu estudar. E eu estou aqui um pouco perdido. Mostra para nós o que o Senhor quer de nós. E a gente orou ali naquela quadra, dentro daquela escola. Saímos dali, quando nós chegamos em casa, o telefone tocou. O Hernandes recebeu um convite para pregar 2 quilômetros, a 2.000 quilômetros. Nossa. E foi quando nós tínhamos $20. Eu falei, você tem que levar os $20, porque você vai pegar um trem, se a pessoa não vier te buscar. Né? Na época não tinha a facilidade do cartão que a gente tem hoje, lá nos Estados Unidos. E foi aí que Deus começou o mover dele na nossa vida. Naquele dia, o Hernandes voltou para casa com uma oferta que uma pessoa, ela andou 70 quilômetros na neve para chegar no lugar da mensagem e falar, Deus tocou o meu coração, eu vim aqui trazer isso para o Senhor. E o Hernandes não abriu o que tinha. Foi pregar. No outro dia, no último dia da conferência, gente, o pastor, sem saber de nada, ele falou lá no púlpito, todo estudante na América, ele anda, ele é duro, ele passa dificuldade. O pastor Hernandes não é diferente. Sim. Se alguém sentir no coração de abençoá-lo. Naquele dia ele voltou com a oferta que deu para pagar o seminário, o aluguel e consertar o carro. Glória gente, a Deus. Que Deus e para fazer as compras, que a minha filha perguntava, mãe, a gente vai poder comprar aquele litro de suco de laranja? Então, Deus é fiel. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nas dificuldades, Ele está firme segurando nas nossas mãos. É só a gente ver as placas. Essa foi a minha segunda estação, né? Que foi a nossa ida para os Estados Unidos. É verdade. E interessante que a gente pode até pensar assim, nossa, mas como é que Deus tira a pessoa de uma situação tão confortável, né? A pessoa passou no concurso do TRT, né? E aí, de repente, vai para um lugar com uma promessa, entre aspas, né? de dias melhores, e chega lá, passa um perrengue desse, que Deus é esse, né? A gente está acostumada a ver as coisas de Deus assim, não é? Na verdade, eu nem sei se eu seria chamada, se teria vaga para chegar no meu nome. Sim. Mas a vitória foi, gente, eu estou chegando lá. Era para eu
dizer assim, não, eu não vou. Eu não vou porque eu tenho esse... Não, os sonhos de Deus, eles são maiores que os nossos sonhos. Sim. E foi nessa que a gente partiu e lá a gente experimentou o melhor de Deus na nossa vida. Amém. Lô, quer acrescentar alguma coisa aí nessa... né? Não, a gente só, assim, passa cenas, passa um filme, assim, porque a nossa caminhada, né, minha e do Francisco também foi de muitos desafios. E muito abrir de mão também de algumas coisas que, inclusive, aos olhos de algumas pessoas, assim, como? O que vocês vão fazer? A nossa saída de Rio Branco, né, para ir para o seminário, toda a história que foi, porque é tanta coisa que nem dá para contar aqui, mas todo mundo assim praticamente escandalizado. Eu não acredito que vocês vão fazer isso, deixar emprego, deixar tudo e vão viver de quê? Sabe essas coisas que as pessoas não entendem. Mas nem a gente. nem a gente. Na verdade, se a gente fosse racional, não entende mesmo. A gente só sabe que tem que fazer. Só sabe que faz, né? Só sabe que precisa fazer, porque é muito forte assim, o sentir de Deus no coração que você precisa fazer aquilo. Deus coloca no coração de uma forma que não tem outra alternativa, mesmo que nem você entenda, e as outras pessoas muito menos, né? Eu nunca exigi que ninguém entendesse, porque muitas vezes a gente também não está entendendo, né? Mas a nossa vinda para Manaus mesmo, todo mundo escandalizou meio mundo. A família, de novo, né? A família sempre pensava, mas como, gente? Cada dia mais longe, cada dia mais longe. Agora né? que vocês, né? Tá tão bem, mas por quê e tudo? Mas a gente sabe, eu também sempre fico assim. Francisco, né, sempre conversa comigo, a gente conversa muito sobre todos os planos, e quando eu não entendo e quando eu não escuto muitas vezes, e que eu digo, eu oro e digo assim, Senhor, fale com ele profundamente ao coração dele, porque eu vou sempre obedecer. Sim. Então eu vou sempre obedecer. Isso é muito né? importante. Então, assim, em todas as coisas eu obedeci. Não é que eu obedeci ao meu marido, eu sou, sim, uma esposa obediente. Claro. Mas, às vezes, eu também me revolto. Mas, nesse sentido, em relação ao chamado... vocês também? Não aceito. Às vezes, eu também me rebelo. Mas, nesse sentido de chamado, de trabalho, de ministério, eu realmente oro para que Deus fale ao coração dele de uma forma... que não reste dúvida. E eu sempre vou dizer sim. Eu sempre brinco com ele que a minha mala sempre esteve pronta e tem rodinha, né? Eu sempre brinquei com ele há 30, 40 anos. Eu falo isso com ele. E às vezes eu digo assim, o que eu digo, né? Mas a verdade é a disposição do coração em servir. Isso é muito de aprendizagem muito grande para a gente. Eu falo para as meninas, anota as lições, né? Eu sempre falo assim no podcast, é uma lição aí. E essa é uma lição muito profunda da parte de Deus para a nossa vida. Porque se nós não tivermos de acordo com a pessoa que está do nosso lado, né? Quem é casado ou quem é solteiro, não estiver alinhado realmente com a vontade de Deus, escutar com profundidade e eu ver os sinais que Deus está mostrando, a gente fica perdido. Por isso que tem gente que fala, não sei a vontade de Deus para a minha vida. Mas você está prestando atenção nos sinais? Você está ouvindo quem está perto de você? Você está sendo sensível? Não é por aí, meninas? Olha, menina, aí você me fez lembrar um detalhe. Quando nós voltamos dos Estados Unidos, tivemos inúmeras experiências lá, mas quando a gente voltou, meus filhos amaram os Estados Unidos, assim, eles dominaram o inglês. Eu cheguei lá, gente, na época, sem falar, nice to meet you too, somente, né? Ai, que bom, eu estou aqui, é um prazer conhecer você. E responder para as pessoas, eu não falo inglês, I don't speak English. Olha, e Deus colocou tanta gente na minha vida que eu falei, gente, como é que Deus está cuidando de mim? Me colocou numa universidade que não tinha sala de aula porque eu não tinha... Eu era baby em inglês. Eu não tinha inglês, então não tinha uma sala para mim. Eles colocaram durante quase um ano 4 professores comigo, porque o Hernandes estava ali preparando para o doutorado, para o TOEFL,
E eles colocaram 4 professores para poder ali me ajudar durante quase um ano. Você vê, gente, isso é algo de Cuidado Deus. de Deus. Aí chega o tempo da gente voltar, que aí vai ser cenas da Do próximo capítulo. Mas olha, um versículo que resume, que explica o verso 6, para eu não apanhar, né? Não é versículo, é verso. É verso. Do Salmo 23, o verso 6 diz: bondade e misericórdia. Isso. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão Todos os dias. Todos os dias da minha vida. Isso. Não naqueles dias que você está feliz, não naqueles dias que a gente está tão alegre, cantando e batendo palma e tal. Mas são todos. Aqueles que a gente também chora, né? Aqueles que a gente chora que ninguém vê. Aqueles que a gente chora sozinho. A bondade e a misericórdia. Então, quando eu olho para trás, né? Quando a gente adquire uma certa idade, a gente já começa a falar assim que nem um pós-doutorado. Olha, eu olho para trás. Boa. Não é? Foi ontem, tá, gente? Foi ontem. Foi ontem, desse, né? Porque a vida da gente foi. tem as estações, né? Eu já estou em algumas estações aí. Mas quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus do céu. Deus, assim, ó. O tempo todo cuidando. Né? Cuidando, assim. Porque, gente, foi tanta coisa. Um dia, talvez, eu consiga contar um pouco de alguma experiência que algumas pessoas vão ficar chocadas. Não acredito que vocês passaram isso, eu acho que eu pensei né? numa coisa que bem que vocês poderiam escrever livros para nós mulheres, né? Porque assim, é tão incrível nessa jornada. E aí eu digo, meu Deus, assim, quando eu vejo... Fica a dica. Fica a dica aqui, pastor Hernandes. A bondade de Deus. Amém. Eu fico com a bondade de Deus. Glória a Deus. Eu fico com a bondade de Deus, porque foi pela bondade de Deus que nós somos salvos, mas é a bondade de Deus também, que ela vai muito além, né? Claro que o maior de Deus na nossa vida é a salvação, e isso é bondade de Deus. Amém. Mas a bondade de Deus, ela se estende além disso. Ela vai, sabe quando? Todos os dias dessa vida aqui. É verdade. Dessa vida que nós estamos vivendo aqui. E a misericórdia de Deus. Então, é pela bondade, pela misericórdia que eu sei que nós chegamos até aqui. Cada uma de nós, cada uma de vocês. Amém. Né? E olha, eu quero dizer para vocês que os nossos bastidores estão dizendo que a gente já está chegando no final do nosso programa. Poxa, não acredito. Não, que Tá vendo isso? como passou rápido? Viu? Nossa. Vocês estavam falando que era muito tempo, não passa. Gente, mas não eu dá. tenho que voltar para contar o final, né? Claro, vai ter que voltar. Tá vendo? Não, Olha, eu já quero Bem dizer, que eu não será tinha que falar posso nada, eu só queria ficar ouvindo. Será que eu posso falar um spoiler aqui do ano que vem? Fala. Ou melhor não? Ai, não sei, né? Não Mas sei. tem coisa Tem boa muita por aí. coisa boa para o ano que vem. Tem coisa boa. Gente, você não pode perder o encontro de casais do ano que vem. A gente pode falar só um pouquinho? Pode falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho? Isso, vamos falar um pouquinho, para deixar Vai elas curiosas. ter um momento só das mulheres. Eita, Jesus. Mas tudo bem, vai ter um momento só deles. Isso. E um momento só Só nosso. Ai, vai Tá, ser bom então demais. grava aí. Vai sair essa data, Deus Vai. proverá. Em nome de Amém. Eu Jesus. espero em nome de Vai Jesus. ser incrível. Deus já está Tá bom, gente? providenciando ano coisas passado, boas. quando o pastor Hernandes veio, ele já saiu daqui de Manaus com a data desse ano. Isso. Então, antes dele sair daqui de Manaus esse ano, ele já vai deixar a data do ano que vem. Isso, é. É verdade. Meninas, eu quero que vocês falem assim, as últimas palavras de vocês, uma mensagem, né, uma palavra aí de ânimo para as meninas, alguma coisa que Deus colocar no coração de vocês, elas são todas de vocês. Fiquem à vontade. Últimas palavras. Eu vou falar e deixar ela terminar. Tá bom. Tá bom? Como eu já falei, que o verso assim que realmente consola é a bondade de Deus, né? Em todas as fases da vida, porque quando a gente está vivendo, às vezes, aqueles momentos que a gente está ali no sofrimento, chorando, a gente não consegue, às vezes, enxergar a mão de Deus na sua vida, o cuidado, o carinho. Então, pare e olhe, que Deus realmente cuida todos os dias, não só nos dias bons. Então, você que está vivendo, talvez, algum dia que está lá, está no choro, está no sofrimento, olhe para a bondade de Deus na sua vida, olhe ao seu redor e veja o quanto que Deus é bom, né? E, às vezes, você, puxa vida, mas já é só sofrimento. Não, não é só sofrimento. Tem coisa muito boa na sua vida. Olhe ao seu redor, né? E você, como mulher,
você pode fazer o seu redor melhorar também. Amém. Nós temos esse, não que nós temos poder, mas Deus nos dá essa capacidade de nós fazermos o nosso lar um lugar melhor. O local onde a gente trabalha é um lugar melhor. A nossa igreja é um lugar melhor. Né? Deus nos dá essa capacidade. Nós temos que nos apossar disso e exercer isso com vontade mesmo, com propósito. Né? Para que a gente possa viver dias melhores, para que a gente possa fazer o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos netos, né? Serem mais felizes, mais alegres, mais contentes. Porque um dia a gente vai dessa vida e alguém vai dizer assim, poxa vida, né? É tão bom. Né? A gente deixar assim um legado, deixar uma coisa boa, nem que seja no seio da sua família. Você pode dizer assim, nossa, mas né, ninguém me conhece. A sua família lhe conhece, o seu marido lhe conhece, os seus filhos lhe conhecem, e isso é mais importante do que qualquer coisa. Né? Deus abençoe. Amém. Sim, são todas suas. Oi, gente, que privilégio estar aqui abrindo um pouquinho o coração, né? Mais um versículo, pode ter alguém que está aí ouvindo a gente falar, mas ela não conhece a dor que vai no meu coração. E o versículo que eu peguei aqui é Jeová Rafá, é aquele que cura, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós temos um Deus que cura as nossas emoções. A gente passa pelo vale, tá? Os nossos pés estão no vale, mas o nosso coração, ele está pleno diante de Deus. Não importa a circunstância, não importa a dor. Nós temos um Deus que cura as feridas da nossa alma, que é Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que balsamiza, né? Aquele que refrigera, aquele que vai nos guiando, né? Pelas suas veredas da justiça. Ele vai conduzindo a nossa casa. Vem um problema hoje, vem outro. Mas quando você entende que você tem um Deus que coloca dois amigos, duas preciosidades, bondade e misericórdia do seu lado. Quando você tem um Deus, que você tem uma dor e Ele te cura, e Ele te limpa, e Ele te refaz, e Ele te renova, gente, é só colocar quantas vezes eu, talvez, como você, me senti assim, com coração, porque eu fui incompreendida, porque alguém me feriu. Eu já cheguei a algum momento da minha vida, gente, que eu pedi perdão sem precisar pedir perdão, porque a Bíblia diz o seguinte: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí eu resolvi perdoar, e Deus renovou meu coração, curou as minhas emoções, porque quando a gente sente que é Ele que cura, é só você abrir a boca e falar: Senhor, me ajuda aí, tem misericórdia de mim, venha ao encontro da minha vida, Senhor, eu clamo, e o Senhor vem, Ele te abraça, Ele te sustenta, Ele te renova. Então, você que está achando que você foi injustiçada, maltratada, não foi compreendida, não carrega isso não. Lança tudo, lançando sobre vós toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de nós. Então essa é a mensagem. E hoje eu estou aqui, é presente dEle, que falou comigo de uma maneira muito clara em janeiro. Chegou o seu tempo. Você já serviu a Deus lá no Mackenzie. Isso. Agora você vai estar um pouquinho mais junto com seu marido. Amém. E eu louvo a Deus, gente. Sinceramente, eu estou falando aqui para elas que vocês me deram presente nessa noite. Imagina. Tá podendo compartilhar desse Deus maravilhoso que nos cura, que nos traz paz,
que nos sustenta e que é o nosso pastor. Amém. Beijo no coração aí para vocês, tá? E a gente ficaria aqui mais 2, 3 horas, certeza. facinho. Gente, Desse né? jeito Muito ficaria. rápido. Desse jeito ficaria, né? Ah, não. É muito rápido. E eu falo para as meninas, nem dói. Né? Passa Nem tão rápido, nem dói. Todo mundo fica assustado com o podcast. Mas a gente fica por aqui. Que essas palavras de vida venham trazer mais vida ainda ao seu coração. Que você possa sair desse podcast aqui transbordando alegria. Que esse é o Entre Amém. Mulheres, esse é o Ministério de Família, essa é a Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Então, Amém. até o próximo podcast, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.